menina de 5 anos, fugiu de casa durante a tempestade mais violenta do ano, levando apenas sua boneca de pano. E o que ela encontrou no celeiro abandonado mudou tudo para sempre. Seus passinhos pequenos afundavam na lama enquanto os trovões rasgavam o céu, sem saber que aquela noite de terror se tornaria a noite que a salvaria. Que alegria ter você aqui. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao começo. A tempestade do outono de 1862 chegou à região das planícies do sul com uma fúria que ninguém esperava, como se o céu tivesse guardado toda sua raiva durante os meses secos do verão e agora precisasse despejar tudo de uma vez, sem piedade, sem aviso, sem dar tempo para que as pessoas fechassem bem as janelas ou amarrassem os animais nos estábulos. E o vento soprava com uma força que arrancava telhas dos telhados, como se fossem folhas secas de outono, e a chuva caía não em gotas, mas em lâminas de água que cortavam a visibilidade e transformavam os caminhos de terra em rios de lama que engoliam tudo o que encontravam pela frente. E os raios iluminavam o céu com aquela luz branca e violenta que por um segundo transformava a noite em dia falso. E logo em seguida vinha o trovão com seu rugido de animal feroz que fazia tremer as paredes das casas e assustava até os cães mais corajosos que se escondiam debaixo das camas com o rabo entre as pernas. E naquela noite terrível, quando até os adultos mais valentes olhavam pela janela com preocupação, rezando para que suas casas aguentassem a tempestade, quando as mães seguravam seus filhos perto do peito e os pais verificavam se todas as portas estavam bem trancadas, uma menininha de apenas 5 anos corria sozinha pelos campos encharcados com o vestido de algodão já pesado de tanta água que absorvera, com os cabelos castanhos grudados no rosto pálido, nos braços, onde se apertada contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Uma boneca de pano velha e desbotada, que tinha apenas um olho de botão, porque o outro havia se perdido há muito tempo, e cujo rosto bordado com linha vermelha mostrava um sorriso que não condizia com o terror do momento, mas que para a menina era o único conforto que ainda restava. Ela se chamava Rosa Helena, nome que a mãe, já falecida há 2 anos de tuberculose, havia escolhido porque dizia que Rosa era a flor que resistia aos invernos mais duros, e Helena significava luz, e que sua filha precisaria ser forte e iluminada para enfrentar o mundo cruel onde as mulheres pobres não tinham vez. E a mãe não sabia o quanto estava certa, porque depois que partiu, deixando a menina de apenas 3 anos, o pai, homem bom, mas fraco que não sabia lidar com a dor da perda, começou a beber o aguardente barato que vendia na venda do povoado e cada vez bebia mais e trabalhava menos, até que um dia trouxe para casa uma mulher de nome Eulália, viúva amarga que tinha uma filha própria e nenhuma paciência para enteadas que lembravam a esposa morta. Eulália, que tinha olhos pequenos e duros, como pedras de rio, e boca fina que nunca sorria, tratava Rosa Helena como se a menina fosse culpada por existir. Dava-lhe apenas os restos da comida que sobrava depois que ela e sua filha se serviam. Fazia-a dormir num colchão fino, no chão da cozinha, onde o frio entrava por debaixo da porta, e quando o pai estava na roça ou embriagado demais para perceber, batia na menina por qualquer motivo, por deixar cair um prato, por demorar demais para simplesmente estar ali, ocupando espaço e comendo pão que Eulália achava que deveria ser só para sua filha verdadeira. E a boneca, aquela boneca velha de pano que a mãe havia feito com retalhos das próprias roupas e costurado com tanto amor que cada ponto parecia conter uma bênção, era tudo o que Rosa Helena tinha da mãe. Era sua memória física, seu abraço de pano,
Sua companhia nas noites solitárias, quando chorava baixinho para não acordar ninguém e apanhar por estar fazendo barulho. E conversava com a boneca como se ela pudesse responder. Contava-lhe seus medos e esperanças, pedia-lhe conselhos, como se aquele pedaço de tecido com enchimento de trapos guardasse toda a sabedoria que a mãe morta não pôde passar antes de partir. E naquela tarde de sexta-feira, quando o céu começou a escurecer, não porque o sol estava se pondo, mas porque nuvens negras e pesadas como chumbo derretido vinham se acumulando desde o horizonte leste, Rosa Helena estava no quintal lavando roupas na bacia de madeira, esfregando com suas mãozinhas pequenas que já tinham calos que crianças de 5 anos não deveriam ter, quando Eulália saiu da casa como tormenta humana e viu que uma camisa, a camisa preferida de sua filha, tinha ficado manchada. Porque Rosa Helena havia usado sabão demais ou de menos. Ela nunca sabia ao certo qual era o problema, porque Eulália sempre encontrava problema em tudo que ela fazia. E a madrasta, com aquela raiva desproporcional que vem de um coração cheio de amargura, que procura qualquer desculpa para extravasar, agarrou a menina pelos braços com força que deixaria marcas roxas, arrastou-a para dentro de casa, ignorando os pedidos de desculpas sussurrados com voz fina de medo, e trancou-a no quartinho dos fundos, aquele quartinho escuro e sem janela onde guardavam ferramentas velhas e sacos de grãos, dizendo que ali ela ficaria sem jantar e sem água até aprender a não estragar as coisas dos outros, e que se fizesse barulho ou tentasse sair, apanharia ainda mais. E enquanto Rosa Helena ficava ali no escuro, ouvindo os primeiros trovões da tempestade que se aproximava, ouvindo também os passos de Eulália se afastando e a chave girando na fechadura do lado de fora, sentiu algo diferente daquela vez. Não apenas medo, que era sentimento constante em sua vida, mas uma decisão que começou a se formar como semente pequena que de repente brota determinada a virar árvore. Pensou que se ficasse ali morreria, não naquela noite talvez, mas aos poucos, um pedaço de cada vez, até não restar nada do que ela era. E lembrou da boneca que havia escondido debaixo de um pano velho no canto do quartinho dias atrás, quando Eulália ameaçou jogá-la no fogo, dizendo que menina grande não precisava de boneca. E pegou a boneca e apertou contra o peito, e disse baixinho, como se a boneca pudesse ouvi-la de verdade, que elas tinham que fugir, que tinha que haver um lugar no mundo onde meninas pequenas não apanhavam, onde podiam dormir com barriga cheia e acordar sem medo. E quando o barulho da casa indicou que todos estavam no jantar, quando a tempestade começou a rugir lá fora, abafando qualquer outro som, Rosa Helena encontrou uma tábua solta na parede dos fundos do quartinho, tábua que já havia notado antes, mas nunca ousara mexer. E empurrou com força que não sabia que tinha, e a tábua cedeu, abrindo um buraco estreito por onde seu corpo magro de criança mal alimentada pôde passar como rato que encontra fenda em celeiro. E saiu para a noite tempestuosa, para o vento que quase a derrubou, para a chuva que em segundos a encharcou até os ossos, mas não voltou atrás, porque voltar significava continuar morrendo devagar. E preferiu o risco de morrer rápido na tempestade do que a certeza de morrer aos poucos sob o teto daquela casa que nunca fora lar. E correu sem saber para onde ia, apenas se afastando da casa, atravessando o quintal enlameado onde as galinhas se abrigavam debaixo do galpão, fazendo aquele barulho assustado que galinhas fazem quando pressentem perigo, passando pela cerca de madeira que delimitava a propriedade, adentrando o campo aberto, onde o milho já colhido deixara apenas os talos secos que a tempestade vergava como se fossem velhos curvados pela idade. E a chuva era tão forte que não conseguia ver além de alguns passos à frente.
e o vento puxava seu vestido e seus cabelos como mãos invisíveis, tentando segurá-la, e os pés descalços escorregavam na lama, e mais de uma vez caiu com tudo no chão, mas sempre se levantava apertando a boneca, verificando se não a havia perdido na queda, porque perder a boneca seria perder a mãe pela segunda vez, e isso seria insuportável. E não sabia quanto tempo havia corrido, se eram minutos ou horas, porque o tempo se comporta de forma estranha quando se está com tanto medo que o coração bate tão forte que parece querer sair pela boca, quando de repente viu através da cortina de chuva uma forma escura e grande que no primeiro momento a assustou, pensando ser algum monstro, mas então um raio iluminou tudo por um segundo e ela viu que era uma construção, um celeiro velho e abandonado que conhecia de vista porque ficava nos limites da fazenda vizinha, uma construção que todos diziam estar caindo aos pedaços e que ninguém usava mais há anos, desde que o dono da fazenda morreu e os herdeiros se mudaram para a cidade grande, deixando tudo para trás. E se dirigiu para o celeiro cambaleando, porque as forças já começavam a faltar, porque o frio estava começando a entrar nos ossos, fazendo os dentes baterem com aquele som de castanholas involuntárias, e quando chegou à porta grande de madeira, empurrou com o ombro pequeno, e a porta, surpreendentemente, cedeu com um ranger longo e agudo que soou como grito de coruja. E ela entrou tropeçando e caiu de joelhos no chão de terra batida, que pelo menos estava seco, e ali ficou por um momento apenas respirando, apenas existindo, apenas percebendo que ainda estava viva. E o celeiro por dentro era enorme e escuro, mas não completamente escuro, porque através das frestas nas tábuas do teto entrava um pouco da claridade intermitente dos raios, e ela podia ver as formas vagas de coisas abandonadas, ferramentas velhas penduradas nas paredes, alguns fardos de feno que deviam estar ali há tanto tempo que já estavam mais parecidos com pó do que com capim, e no canto mais afastado, algo que parecia ser uma carroça antiga, com uma roda quebrada. E o cheiro era de madeira velha e umidade e algo mais, algo como memória de cavalos e vacas que já não estavam mais ali, mas que deixaram sua marca invisível no ar. E Rosa Helena sentou-se encostada na parede mais próxima da porta para caso precisasse sair correndo, e abraçou a boneca molhada que pingava água fazendo uma poça pequena ao redor delas. E começou a tremer não apenas de frio, mas de alívio e medo misturados. Alívio de estar fora da chuva e medo do que viria depois, porque fugir era apenas o primeiro passo, e ela não tinha plano para o segundo passo. Não sabia para onde ir quando a tempestade acabasse. Não sabia se haveria alguém no mundo disposto a ajudar uma menina pequena sem família que prestasse. E enquanto ficava ali tremendo e ouvindo o barulho da tempestade que continuava rugindo lá fora como fera que não se cansa de atacar, começou a ouvir outro som. Um som que não era da tempestade. Vinha de dentro do próprio celeiro, de algum lugar mais ao fundo na escuridão que seus olhos ainda não haviam se acostumado a penetrar. Era um choro. Não um choro de adulto, mas um choro de criança. Baixinho, abafado, como se quem chorava estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse segurar completamente. E Rosa Helena sentiu o coração acelerar novamente, mas dessa vez não apenas de medo, mas também de curiosidade e algo mais. Talvez esperança, esperança de não estar sozinha, de ter encontrado alguém que talvez precisasse de ajuda tanto quanto ela precisava.
E se levantou devagar, ainda segurando a boneca, e caminhou na direção do som, passando pelos fardos de feno empoeirados, contornando uma pilha de tábuas soltas, até chegar perto da carroça velha, e ali, encolhido embaixo da carroça como animal ferido que se esconde no escuro, estava um menino. Devia ter uns 7 ou 8 anos, não muito mais velho que ela. Estava vestido com roupas rasgadas e sujas, tinha o cabelo preto grudado na testa pelo suor ou pela chuva, e os olhos grandes e assustados, de quem tem medo de tudo. E quando viu Rosa Helena se aproximando, recuou ainda mais, debaixo da carroça, fazendo um movimento defensivo com os braços como se esperasse ser golpeado. E Rosa Helena parou onde estava e disse com sua voz fina, que ainda tremia de frio, que ele não precisava ter medo, que ela também estava fugindo, que não ia machucá-lo. E o menino a olhou com desconfiança que tinha aprendido a ter, porque o mundo lhe ensinara que pessoas grandes geralmente fazem mal, e pessoas pequenas geralmente não podem ajudar. Mas viu nos olhos dela algo que reconheceu. Viu o medo e a solidão, que eram espelhos do seu próprio medo e solidão, e lentamente saiu de debaixo da carroça e ficou de pé. Era mais alto que ela, mas não tanto. Era magro demais para sua altura. Tinha marcas no rosto e nos braços, que ela reconheceu porque eram parecidas. Com as suas próprias marcas, marcas de quem apanha. E ficaram se olhando em silêncio por um momento que parecia se esticar como elástico, e foi Rosa Helena quem quebrou o silêncio, dizendo que se chamava Rosa e perguntando como ele se chamava. E o menino respondeu com voz rouca que se chamava Miguel, e que tinha fugido de casa há 2 dias porque o padrasto disse que ia vendê-lo para um fazendeiro que precisava de trabalhadores, e não se importava com a idade desde que pudessem carregar peso. E Rosa Helena sentiu seu coração apertar ao ouvir aquilo, e disse que ela tinha fugido hoje, que a madrasta a trancou num quarto escuro e que decidiu que era melhor tentar viver na tempestade do que morrer aos poucos naquela casa. E Miguel assentiu com a cabeça como se entendesse perfeitamente, e disse que tinha pensado a mesma coisa, que preferia morrer tentando ser livre do que viver sendo escravo de gente má. E Rosa Helena se sentou ao lado dele, encostada na parede do celeiro, e ofereceu-lhe a boneca, dizendo que ela dava sorte, que tinha sido feita por sua mãe que já tinha morrido, mas que ela sentia que a mãe ainda cuidava dela através da boneca. E Miguel olhou para a boneca velha e estragada, com aquele olho único de botão, e sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno e triste, mas verdadeiro, e disse que ela devia mesmo dar sorte, porque aqui eles estavam. 2 fugitivos que se encontraram na tempestade, como se o destino tivesse planejado. E ficaram ali, conversando baixinho, enquanto lá fora a tempestade continuava sua fúria. E Miguel contou que estava com muita fome, porque só tinha comido umas frutas que achara pelo caminho nos últimos 2 dias. E Rosa Helena disse que também estava com fome, mas que não tinha nada para comer. E então Miguel disse que tinha visto quando chegou ao celeiro que lá no canto tinha uns sacos, e que talvez tivesse alguma coisa neles. E foram juntos investigar, e encontraram sacos velhos de estopa, que quando abertos revelaram grãos de milho que estavam velhos e duros, mas não pareciam estragados. Deviam ter sido esquecidos ali quando abandonaram o celeiro. E Rosa Helena disse que milho cru era difícil de comer, mas Miguel disse que se eles conseguissem fazer fogo, poderiam torrá-los e comer assim.
E ela perguntou como fariam fogo, e ele disse que sabia fazer, que o padrasto o fazia trabalhar na cozinha às vezes, e ele tinha aprendido observando que precisavam apenas de pedras para fazer faísca e alguma coisa seca para pegar fogo. E encontraram no celeiro tudo o que precisavam. Pedras de sílex, que estavam entre as ferramentas velhas, e feno seco, que mesmo com a umidade do ambiente, tinha alguns punhados que estavam protegidos e secos o suficiente. E Miguel, com aquela determinação que nasce da necessidade extrema, conseguiu, depois de várias tentativas, fazer as pedras produzirem faíscas que caíram sobre o feno seco, e o feno começou a fumegar, e depois pegou fogo produzindo chamas pequenas, mas suficientes. E alimentaram o fogo com cuidado usando pedaços de madeira velha que encontraram. E Rosa Helena pensou que nunca tinha visto nada tão bonito quanto aquelas chamas dançando na escuridão do celeiro, e sentiu pela primeira vez naquela noite que talvez não fossem morrer, que talvez houvesse esperança. E torraram os grãos de milho sobre uma velha lata que acharam. E quando ficaram prontos, comeram com aquela fome desesperada que faz qualquer comida parecer banquete de rei. E o milho estava duro e sem sal, mas para eles, naquele momento, era a coisa mais deliciosa que já tinham provado, porque era alimento conquistado por eles mesmos, era sobrevivência, era vida. E depois de comerem e sentirem a barriga um pouco mais cheia e o corpo um pouco mais quente por causa do fogo, ficaram sentados, olhando as chamas e conversando sobre suas vidas, sobre as coisas ruins que tinham passado, mas também sobre as poucas coisas boas que ainda conseguiam lembrar. E descobriram que compartilhar dor faz a dor ficar menor, e que não estar sozinho faz o mundo parecer menos assustador. E Rosa Helena pegou a boneca e mostrou a Miguel onde a mãe havia bordado o sorriso, e disse que a mãe costumava dizer que mesmo nos dias mais tristes a gente tem que tentar sorrir, porque o sorriso assusta a tristeza. E Miguel disse que sua mãe, que também tinha morrido quando ele era muito pequeno, costumava cantar uma canção de ninar que ele ainda lembrava algumas palavras, e cantou baixinho enquanto o fogo crepitava, e a voz dele, desafinada e trêmula, era a coisa mais bonita que Rosa Helena já tinha ouvido, porque era a primeira vez em muito tempo que ouvia alguém fazendo algo gentil, apenas porque queria, e não porque era obrigado. E quando a tempestade finalmente começou a perder força, quando os trovões se distanciaram e a chuva diminuiu de intensidade, passando de tempestade furiosa para chuva firme e persistente, quando as frestas do celeiro começaram a deixar entrar não mais a luz violenta dos raios, mas a luz mais suave e constante do amanhecer que se aproximava, os dois finalmente permitiram que o cansaço os vencesse. E se deitaram perto do fogo, usando sacos velhos como cobertas, com a boneca entre eles como guardiã de pano. E dormiram um sono inquieto, mas reparador. O primeiro sono em muito tempo em que não sonharam com pancadas ou gritos, mas apenas com chamas quentes e vozes gentis. Quando acordaram, já era dia claro e a chuva havia parado completamente, deixando apenas o som de gotas caindo do telhado e o cheiro de terra molhada que entrava pelas frestas. E o fogo tinha se apagado, mas o celeiro estava iluminado pela luz do sol, que conseguia entrar criando raios de luz, cheios de poeira dançante, que pareciam vir direto do céu. E ao se levantarem e irem até a porta para ver o mundo lá fora, viram que a tempestade havia lavado tudo, e os campos brilhavam verdes e limpos, e o céu estava claro com apenas algumas nuvens brancas e inofensivas,
como se a noite de terror tivesse sido apenas pesadelo que o dia viera dissipar. E foi então que ouviram vozes, vozes vindas do caminho que levava à estrada principal, e sentiram o medo voltar pensando que talvez fossem as pessoas ruins de quem tinham fugido vindo atrás deles. E Rosa Helena agarrou a boneca e Miguel ficou na frente dela numa tentativa de proteger, e esperaram com o coração batendo forte. E então apareceram pela curva do caminho não figuras ameaçadoras, mas um grupo de 3 pessoas. Um homem mais velho com barba branca, uma mulher de meia-idade com avental e uma moça jovem com vestido simples e limpo. E o homem, ao ver as crianças paradas na porta do celeiro com cara de assustados, parou a uma distância respeitosa e disse com voz gentil que não precisavam ter medo, que ele era o padre Antônio da paróquia de São José, que ficava a 3 léguas dali, que a mulher era Dona Carmela, que ajudava na igreja, e a moça era sua filha Terezinha. E disse que estavam fazendo a ronda matinal, verificando se alguém tinha se machucado ou precisava de ajuda por causa da tempestade, que tempestade daquele tamanho sempre deixava algum estrago e sempre havia alguém precisando de socorro. E Rosa Helena e Miguel se olharam sem saber o que fazer. Mas havia algo no rosto do padre, uma bondade genuína que não parecia fingida. E Rosa Helena deu um passo à frente segurando a boneca e disse com voz que ainda tremia, mas que estava determinada, que eles tinham fugido de casa porque apanhavam, que não queriam voltar, que preferiam morrer do que voltar. E as palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços que ela não conseguia segurar. E a mulher, Dona Carmela, se aproximou devagar e se ajoelhou na frente dela e disse que ninguém ia fazê-los voltar para o lugar onde apanhavam, que a igreja tinha a missão de proteger os desamparados, principalmente as crianças, que ela mesma tinha sido menina desamparada um dia e conhecia essa dor. E o padre se aproximou também e perguntou de onde eles eram. E Miguel contou sobre o padrasto que queria vendê-lo, e Rosa Helena contou sobre a madrasta que batia e o pai que bebia demais para perceber. E o padre ouviu tudo balançando a cabeça com tristeza, mas não com surpresa, porque infelizmente não era a primeira vez que ouvia histórias assim, e disse que providenciariam solução, que as crianças ficariam sob proteção da igreja até que se resolvesse a situação com as autoridades, que pais e padrastos que maltratavam não tinham direito de ficar com as crianças, que havia leis, mesmo que nem sempre fossem aplicadas, mas ele conhecia o juiz da comarca e faria com que fossem aplicadas dessa vez. E levaram Rosa Helena e Miguel para a casa paroquial, que ficava ao lado da igreja, uma casa simples, mas limpa e acolhedora, onde Dona Carmela preparou banho morno para os dois e roupas limpas, e depois serviu mingau quente com pão fresco e leite, e as crianças comeram lentamente agora, porque não estavam mais desesperadas, mas ainda com aquela fome de quem passou muitas refeições sem comer direito. E enquanto comiam, Terezinha sentou com eles e perguntou sobre a boneca, e Rosa Helena contou o que a mãe tinha feito, e Terezinha disse que sabia costurar, e que se Rosa Helena permitisse, ela costuraria um olho novo no lugar do que faltava, e talvez fizesse um vestidinho novo também. E Rosa Helena ficou tão emocionada com aquilo que começou a chorar, mas dessa vez não de medo ou tristeza, mas de algo que não sabia nomear, algo quente e bom que enchia o peito. E Dona Carmela explicou que isso se chamava esperança, que era sentimento de acreditar que coisas boas podem acontecer.
E nos dias que se seguiram, enquanto o padre resolvia a parte legal e conversava com o juiz e com as autoridades, Rosa Helena e Miguel ficaram morando na casa paroquial, ajudando com tarefas leves, não como servos, mas como membros de uma família estranha, mas verdadeira. E aprenderam que existiam pessoas boas no mundo, que nem todos os adultos batiam, que havia lugares onde crianças podiam simplesmente ser crianças. E quando finalmente tudo foi resolvido legalmente, com o padrasto de Miguel preso por tentativa de venda de menor e o pai de Rosa Helena obrigado a renunciar à guarda por negligência, com Eulália expulsa da casa e proibida de se aproximar, o padre explicou que tinha encontrado famílias dispostas a adotar as crianças. E Rosa Helena e Miguel ficaram com medo de serem separados, porque naqueles poucos dias tinham se tornado como irmãos, únicos sobreviventes de uma tempestade que foi tanto de água quanto de vida. Mas o padre sorriu e disse que não seriam separados, que uma família de fazendeiros aposentados que não tinham filhos próprios, Senhor Rodrigo e Dona Matilde, tinham concordado em ficar com os dois, que tinham uma casa grande com quartos sobrando e corações grandes com amor sobrando. E quando conheceram Senhor Rodrigo e Dona Matilde, pessoas de idade avançada, mas de espírito jovem e gentil, que os receberam não com pena, mas com alegria genuína, Rosa Helena soube que a tempestade não tinha sido apenas tempestade, tinha sido caminho, tinha sido a forma que o destino encontrou de tirá-la daquele lugar ruim e colocá-la em caminho de lugar bom. E quando perguntaram se ela queria levar a boneca, ela disse que sim, mas que queria dividir, que a boneca agora também era de Miguel, porque irmãos dividem tesouros. E Miguel aceitou com aquele sorriso que agora aparecia mais frequentemente. E a boneca, com seu olho novo, costurado por Terezinha, ficou sendo guardiã dos dois. Lembrança não apenas da mãe que se foi, mas da tempestade que o salvou. E os anos passaram, e Rosa Helena e Miguel cresceram naquela casa cheia de amor, com o Senhor Rodrigo ensinando Miguel a ler e escrever e cuidar da terra, e Dona Matilde ensinando Rosa Helena a costurar e cozinhar e cultivar jardim, mas não como obrigação, e sim como presente, como conhecimento que se passa com carinho. E quando já eram adolescentes, começaram a ajudar o padre Antônio na missão de encontrar outras crianças que precisavam de ajuda, porque sabiam reconhecer nos olhos dos outros o mesmo medo que um dia tiveram nos seus próprios olhos. E Rosa Helena, que agora era moça de 16 anos, guardava ainda a boneca numa caixa especial, e às vezes a pegava e conversava com ela como se conversasse com a mãe, contando as coisas boas que tinham acontecido, agradecendo por aquela noite terrível que paradoxalmente tinha sido sua salvação. E Miguel, que agora era rapaz de 18 anos e ajudava Senhor Rodrigo na administração de um projeto de acolhimento para meninos de rua que tinham criado usando parte das terras da fazenda, dizia sempre que não acreditava em destino, mas que naquela noite no celeiro abandonado, quando duas crianças assustadas se encontraram na escuridão e decidiram dividir fogo e comida e esperança, algo maior que eles havia orquestrado aquele encontro e que seria ingratidão não reconhecer que foram abençoados. E Dona Matilde, já bem velhinha, mas ainda lúcida e cheia de histórias, gostava de contar para as crianças que vinham visitar a fazenda a história da noite da grande tempestade, de como duas crianças fugiram do mal e se encontraram no celeiro abandonado, e de como daquele encontro nasceu não apenas a salvação deles, mas também a missão de salvar outros, porque salvação que não se multiplica
é desperdiçada. E dizia que a boneca velha de pano, com um olho de botão preto e outro de botão azul, que ainda ficava guardada na caixa especial de Rosa Helena, era símbolo de que coisas pequenas e humildes podem guardar grande poder. Poder de confortar, poder de conectar, poder de lembrar que nunca estamos sozinhos se carregarmos conosco o amor de quem partiu. E a tempestade daquela noite de 1862 entrou para a história da região como a maior tempestade do século. Destruiu muitas casas e arrancou muitas árvores, mas também salvou 2 vidas que de outra forma teriam se perdido. E gerou, de um encontro desesperado, uma família improvável, que depois ajudou dezenas de outras crianças a encontrar lar. E quando, muitos anos depois, Rosa Helena, já velha e avó de vários netos, reunia a família em volta do fogo nas noites frias de inverno, pegava a boneca antiga, já muito estragada pelo tempo, mas ainda guardada com carinho, e contava a história para os pequeninos. Sempre terminava dizendo que, às vezes, Deus usa tempestades não para nos destruir, mas para nos levar para onde precisamos estar, que o trovão assusta, mas o raio ilumina, e que celeiros abandonados podem guardar destinos que ainda não conhecemos, mas que nos esperam pacientemente até que tenhamos coragem de fugir daquilo que nos machuca e correr em direção ao que ainda não conhecemos, mas que de alguma forma já nos conhece.